Quanto à petição inicial, principalmente hoje, quando entrou em vigor o parágrafo 3º do artigo 330 do CPC, que falou, olha, nas demandas em que for discutido contratos bancários, a parte deve apresentar um valor incontroverso. E aí começou a dar muita má interpretação desse artigo e muita discussão, por exemplo, olha, a não apresentação do valor incontroverso, ela torna inepta a petição inicial? Será que eu poderia, como Poder Judiciário, me impedir um processo de prosseguir, ou seja, o acesso ao judiciário como direito fundamental, ser impedido por exemplo, não apresentar um valor incontroverso? E olha que interessante, aqui não só você deve interpretar pelo direito de acesso à justiça, como também pela aplicação do direito fundamental à igualdade processual, ou seja, a lei é geral, mas ela não se aplica aos casos em particular. O que eu quero dizer com isso? Todo processo que você vai discutir uma dívida, pensa comigo assim, Donato, eu estou discutindo uma dívida, por exemplo, se ela não é de 100 mil, ela é 40 mil, e ela tem uma natureza diversa. E aí você vem e faz um comparativo com uma ação de dívida bancária, onde você tem prazo prescricional de 10 anos, enfim, tem muito mais coisas a serem discutidas lá dentro, e aquilo pode descaracterizar o dever de depositar o valor incontroverso. Então eu quero que você pense nesse sentido, tá? De qualquer maneira, aqui o objetivo não é falar sobre uma petição inicial pronta que sem copia e cola, mas algumas matérias que você com certeza vai encontrar no meio do caminho a discutir uma dívida bancária. Por exemplo, geralmente, tá? Em contratos, você vai ter uma discussão sobre juros compostos, tá? E a periodicidade. Então, por exemplo, juro composto é o mesmo que juro fungífero, que é o mesmo que juro capitalizado, e eu vou ficar batendo nisso toda hora para que você coloque isso dentro da tua mente. Não há distinção entre juro capitalizado e composto, ok? Matemática financeira, só há dois regimes de juro, vou bater nisso de novo, ou é simples ou é composto, não tem terceira via. Então, vou discutir um contrato de cheque especial, uma conta garantida, um desconto de títulos, uma antecipação de recebíveis, um capital de giro. Eu vou primeiro verificar se naquele sistema de cobrança ou amortização eu tenho juro composto e qual a periodicidade. Ou se é um sistema ou um período em cobrança em que foi juro simples. Ok? Dito isto, eu vou definir um tópico que eu posso discutir na minha petição, que é, por exemplo, a proibição de cobrança de juro composto por falta de pactuação, ou um outro viés que é a afastabilidade da aplicação do juro composto para que não se torne onerosamente excessiva aquela dívida. Pode ser feito, tá? Segundo ponto, eu vou discutir a formação da taxa de juros. Há contratos em que eu vou ter limitação, por exemplo, uma cédula rural, uma cédula industrial, comercial, um contrato do SFH, pode ser discutida a limitação também, porque na lei de 64 diz que o teto de cobrança de juro remuneratório é de 12% ao ano, tá? Então ficar atento a esses dados. E nos contratos que não sejam proibidos, o que você vai fazer? Eu vou verificar como é que essa taxa de juro foi formada, segundo o perfil do meu cliente. Então eu vou olhar fonte de captação do banco, impostos, custos administrativos, risco de inadimplemento que está lá dentro do Bacen, e vou olhar o risco da operação, que é o mais importante nesse caso. Se ela é de curta, médio ou longo prazo, tudo isso é importante para formar a taxa de juro, tá? E aí então, eu conseguindo fazer essa impugnação, eu posso ter um tópico para dizer que a taxa de juro ela é onerosa para aquele caso. Ou eu posso dizer que a taxa de juro ela foi vendida no patamar A e está sendo cobrada em B. Então atenção a esses dados que são fundamentais para definir o teu tópico. Posso também, com certeza, ter um tópico sobre tarifas e taxas, principalmente porque a resolução do Bacen, ela fala que toda cobrança de tarifa e taxa ela tem que estar prevista em contrato qual a tarifa e taxa e o valor que vai ser despendido pela utilização daquele serviço. Então, atento a isso. Por exemplo, no Tribunal do Paraná você tem a súmula 44, que trata desse tema aqui, tá? Já pacificou que se não tiver claro, tem que devolver. Em alguns casos, eu vou descobrir que meu cliente tem aplicações financeiras. E aí eu tenho que descobrir, eu tenho que saber
como é que é regulamentado a aplicação financeira no mercado financeiro, para que eu possa definir o que eu posso pedir de volta. Exemplo, Donato, o contrato não prevê a autorização para aplicar o dinheiro do cliente. Eu vou trabalhar com abuso de direito. Donato, o contrato do cliente prevê que pode aplicar, mas não dizem qual será a remuneração. Se ela é pós-fixada ou pré-fixada. Eu vou buscar dentro do mercado qual a melhor remuneração que teve dentro do mercado financeiro e vou fazer um cálculo aplicando aqui. Ou, por exemplo, o contrato pode ter uma ambiguidade. Na cláusula inicial ele fala que o teu cliente autoriza aplicar e a liquidez dele é diária, enquanto que no final do contrato ele diz que se você saca antecipadamente tem uma penalidade. Então é uma ambiguidade. E aí você vai anular a cláusula que ela não é tão benéfica, ou seja, aquela que é maléfica. Dito isto, você pode tirar da aplicação bons recursos para resgatar para o teu cliente ou até para compensar com outro tipo de dívida. Débito em conta também, tá? De parcelas, onde ela incide sobre o LIS, que é o cheque especial. 2 pontos eu vou verificar. Se a autorização é para débito em conta corrente, que é uma coisa, ou se é para autorizar utilizando outro tipo de operação que o banco disponibiliza, que é o LIS. Por um outro lado, se eu for pensar em transformar em números para que eu tenha visão do impacto que causou, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui um cálculo sobre como seria aquele contrato em acordo com a cláusula de inadimplemento dele, quanto que eu pagaria. Então, se ele tem comissão de permanência ou não pactuada, para eu saber caminhar. E vou fazer um comparativo de qual é o custo que está me gerando lançando no cheque especial, tá? Porque daí você pega e deixa muito transparente o ônus excessivo que isso gera, ok? Vou poder discutir também em tópico fraude da natureza do contrato. Eu não estou dizendo aqui sobre se é capital de giro ou não, mas aqueles contratos em que você, olhando o extrato do teu cliente, verifica que o banco não emprestou dinheiro, ele fez uma renegociação de dívida. Daqui eu tenho que fazer um pincelamento, um apinçamento lá no Bacen. Porque se lá no Bacen isso aqui não foi anotado, não foi informado de forma correta, e há uma circular que trata disso, eu com certeza vou trabalhar lá com os requisitos do ato jurídico da validade do ato jurídico e vou poder dizer que esse ato não cumpriu os requisitos. Por não informar, ele é nulo. Se ele é nulo e a taxa de juro aqui é alta, eu posso pedir que ela seja anulada e retroagir a taxa de juro anterior do outro contrato que é mais benéfica. Isso aí dá uma diferença enorme no endividamento do cliente, principalmente para contratos renegociados em 96 vezes, tá? Onde, por exemplo, você sai de uma renegociação de 2,5 ao mês e retroage lá para 1,35 ao mês. Só que como ele é composto no tempo, um exemplo, um contrato de 800 mil renegociado nessa natureza, quando você reverte, ele pode dar uma diferença só em reverter a taxa de juro A para B de em torno de R$1 milhão, tá? E a questão que hoje é muito debatida, Donato, o valor incontroverso. Eu deposito ou não? Depende. Se você está discutindo um único contrato e quer impedir, por exemplo, uma busca e apreensão, você vai ter que trabalhar no teu processo, ou uma busca e apreensão, ou uma tomada do imóvel por alienação fiduciária, com certeza você vai ter que batalhar para conseguir uma decisão que permita você depositar o valor incontroverso. É requisito do repetitivo do STJ, nesse sentido. Agora, se o perfil do cliente é isso aqui, ó, em que ele tem lá conta corrente mais 20, 30 operações dentro, e você está demonstrando que o saldo devedor possivelmente não existirá, você não precisa fazer o depósito do valor incontroverso, tá? Não é requisito indispensável para a propositura da ação. E se o juiz declarar que a tua petição ela é inepta por não demonstrar o valor incontroverso, com certeza você pode manusear uma apelação e vai com sucesso conseguir reverter no tribunal. Principalmente se você trabalhar com o conceito de prestação jurisdicional efetiva e, a partir do direito fundamental, delinear como que o processo civil tem que ser encaminhado. E não do processo civil impedir que os direitos fundamentais sejam implementados para o teu cliente. Fica atento a isso, tá? Galera, isso aqui, ó, isso aqui é o esqueleto do negócio. Se você souber fazer essa análise dentro da operação do teu cliente e principalmente desenvolver as auditorias do endividamento, com certeza esses serão os caminhos básicos que você encontrará
E aí eu digo o seguinte, por que que você não pode se preocupar, não deve, na verdade, se preocupar em pegar uma petição pronta de um outro advogado? Porque, meu irmão, você tem que desenvolver o teu raciocínio, você tem que colocar o teu cérebro para funcionar e desenvolver o teu próprio argumento. Você é capaz de fazer isso e não depende de terceiras pessoas. Você pode até procurar o profissional que te ensine a trabalhar na área, mas não copie a petição. Faça por mérito próprio e eu te garanto que você vai ter muito mais êxito e vai se sentir muito mais satisfeito quando você conseguir decisões favoráveis nesse caso. Valeu? Um grande abraço a todos. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, mande para os seus amigos para que a nossa página possa crescer. Fique com Deus, um grande abraço no teu coração.